Já estou viajando por quase 3 meses pela América do Sul, tentando mostrar que o nosso continente tem muitas riquezas naturais e culturais, assim como pessoas incríveis. Apesar de o mundo ter vários lugares fantásticos, deveríamos olhar para o nosso continente com novos olhos, pois nada se compara com a energia inacreditável que esse lugar possui. De ônibus em ônibus sigo meu caminho. Até parece que foi ontem que eu cheguei em Cartagena, na Colômbia, para começar essa incrível jornada. Após cruzar toda a Colômbia, Equador e o Peru, finalmente é hora de cruzar a fronteira para a Bolívia e começar uma nova fase dessa viagem. Estamos de volta em Puno e agora estamos na correria aqui para tentar cruzar a fronteira da Bolívia ainda hoje. A gente vai para a rodoviária pegar um ônibus para Yanguio e de lá a gente vai estar a 3 km da fronteira já. Vamos ver, mas só que o problema é que a fronteira eles fecham às 7, então a gente tem que chegar lá pelo menos até às 6. Bom, de lá da rodoviária de Puno a gente pegou uma van que custou 13 soles para cada um. Foi uma viagem de 2 horas até aqui na fronteira em Yunguyo. E aí da vilazinha de Yunguyo a gente pegou um mototáxi, um tuk-tuk, quer dizer, que custou 6 soles e trouxe a gente até aqui na fronteira. E eu acabei de comprar dinheiro boliviano aqui, porque nós vamos atravessar a fronteira agora. E tudo muito em cima da hora, porque agora são 6 horas da tarde, 6 e pouco, e a fronteira fecha às 7. Ou seja, a gente tem 1 hora para fazer todo o trâmite daqui desse lado do Peru, depois ir para o outro lado e fazer a entrada na Bolívia. E aqui, ó, a gente vai carimbar a saída do Peru. Então, deu tudo errado, cara, deu tudo errado. Quando eu entrei no Peru, eles me deram só 30 dias de visto, não sei porquê. E aí passou, né? Eu fiquei 1 mês e meio aqui. E aí vou ter que pagar uma multa de 10 dólares só, mas o problema é que eu tive que voltar em Anguio, porque tem que pagar no banco aqui, essa taxa. E só amanhã cedo. E o Léo continuou a viagem, foi para Copacabana, na Bolívia, atravessou a fronteira. Aluguei esse quarto aqui hoje por apenas 15 soles. Quarto mais barato que eu já aluguei aqui no Peru. Saí para comer alguma coisa aqui, cara. Encontrei uma feira gigante no meio da cidade. E só que ela já tá meio que acabando, né? Não consegui encontrar nada saudável para comer. Tive que comer assim meio que um pastel de queijo. Pelo menos eu achei umas mexericas para comer. Bom, já estou aqui na correria de fazer parte burocrática para poder pagar a multa de ter ficado alguns dias ilegais aqui no Peru. E a primeira foi tirar uma cópia do meu passaporte na folha principal e na folha que está o visto do Peru. Agora eu tenho que esperar o Banco de la Nación abrir para mim pagar a multa de 39 soles. Eu tinha comprado pesos bolivianos lá na fronteira, né? Que eu pensei que eu ia atravessar a fronteira. E agora eu tive que, para poder pagar a multa, tive que trocar de volta o peso boliviano para os soles. Não tinha como prever, eu não sabia que eu tinha ganhado só 1 mês de visto. Eu achava que eu tinha 2, 3 meses de visto no Peru. E agora eu tô aqui na frente do Banco de la Nación, esperando para conseguir entrar, porque tem uma fila gigante, cara. Pronto, estou pronto para cruzar a fronteira, agora sim. Nunca imaginei que ia ter ficado ilegal no Peru um dia. Mas agora já tá tudo certo, já paguei a multa. Agora eu tenho que voltar pra fronteira, pegar um tuk-tuk de novo pra lá. E essa é a pracinha principal daqui de Anguio.
Vou ficando num hotelzinho bem aqui do lado. E assim, é muito interessante que eu acho que muitas coisas acontecem por outras razões, né? Eu acho que isso tudo aconteceu. Conheci essa cidadezinha que foi muito legal. Ontem à noite eu andei pelo Mercadão, tinha uma feira muito legal acontecendo. E essa pracinha também, eu passei hoje 1 hora mais ou menos nessa pracinha, desfrutando aqui, que é muito legal. Fiquei 1 hora mais ou menos só olhando esses animais que eles fazem, cortando as plantas. E ali é a prefeitura da cidade. Andando pela cidade me deparei com essa incrível estrutura que parece o topo de um farol. Então é isso. Adeus Ianguio, adeus Peru. E como eu estava afim de fazer uma caminhada matinal, eu decidi ir andando até a fronteira. Eu acho que são 2 quilômetros, não estou certo. Eu já fiz essa caminhada há 5 anos atrás, mas ao contrário, né? Quando eu cruzei da Bolívia para o Peru. Eu andei 5 minutos fora da cidade. Daí lá, ó, lá na frente dá pra ver um arco. Aquele arco lá já é a saída do Peru. A caminhada, ela vai paralela ao lago. Só que não dá pra ver porque tem essas construções aqui, né? Agora dá pra ver o lago lá na frente. Interessante, tem um monte de carneirinho nesse vale. E lá na beira do lago tá cheio de flamingos, cara. Acabei de passar por aquela placa ali, dizendo que Anguia é pra lá, né? E tá marcando que é 3.800 e poucos metros de altura. Inacreditável como é alto aqui, eu não sabia. Por isso que hoje de manhã, deitado na cama, de repente faltava ar assim de vez em quando em mim. Estamos bem alto aqui, meu, nossa. É uma caminhadinha boa, viu? Até a fronteira. Eu acho que já tô caminhando mais de meia hora. É isso aí, passaporte carimbado. Deu tudo certo, mas ainda me deram mais trabalho. Depois de chegar minha vez na fila, ainda pediram para tirar uma outra fotocópia do comprovante de pagamento que eles não tinham pedido antes. E aí tive que ir, tirar cópia e voltar na fila. Mas tudo bem, já estou finalmente cruzando a fronteira. E esse é o portal. Essa é a divisa entre os dois países. Passaporte carimbado. Entrei na Bolívia. Foi muito tranquilo. E agora vou pegar um transporte aqui para Copacabana.
Cheguei em Copacabana e agora vou tentar mandar uma mensagem pro Léo pra gente se encontrar, pra ver se eu consigo deixar minhas mochilas no hostel que ele tá, quem sabe. Comprar um cartão SIM pro meu celular. Eu paguei 20 bolivianos pelo cartãozinho SIM e mais 20 bolivianos para 2 dias de internet limitada. Aê! Tamo aí, pô! Que bom encontrar de novo! E aqui chegamos na pracinha principal de Copacabana. E aqui se encontra o Santuário Nacional de La Virgem de Copacabana. É um santuário enorme, com uma arquitetura bem interessante. A gente chegou à conclusão de que não tem muito o que ver aqui em Copacabana, né? A não ser que você faça um tour para a Isla do Sol. Olha que bonito o dinheiro da Bolívia, cara. Muito bonito, eu achei. Então, a gente pegou um ônibus de lá de Copacabana até... O ônibus vai até La Paz e a gente pagou 20 soles cada um. Mas o ônibus parou aqui no meio do caminho para pegar uma balsa, que tem uma área aqui que tem que atravessar de balsa. E aí a gente vai encontrar o ônibus do outro lado, que o ônibus, parece que o ônibus vai numa balsa e a gente vai em outra balsa separada. E aí, o que ele falou? Cara, ele falou que simplesmente a gente vai descer do ônibus, atravessar de balsa. O ônibus também vai atravessar na balsa própria. Ah, na mesma balsa? Não, outra balsa. Outra balsa. Ah, ok. E lá a gente vai encontrar com o ônibus de novo pra continuar a viagem. Ah, entendi.
ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti. Para poder vivir, te elijo a ti. Es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte. Ahora que estás aquí, lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte. Ahora que estás aquí, para poder existir, te elijo a ti. Te lo voy a repetir, te elijo a ti. Siempre voy a insistir. Chegamos do outro lado do rio. Agora é procurar pelo ônibus, né? Porque ele tá com nossas mochilas maiores. Não pode escapar da gente. Imposible no elegirte. Ahora que estás aquí, lo que siento. E a cidade tem meio que uma pracinha interessante aqui, na frente do lago. Imposible no elegirte. Ahora que estás aquí, lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte. Ahora que estás aquí, te quiero decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti. Para poder vivir, te elijo a ti. Es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Te quiero, 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 te quiero decir que te quiero, 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 te quiero decir, te quiero decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti. Para poder vivir, te elijo a ti. Es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Te elijo a ti. Te elijo. Chegamos em La Paz. É isso aí, chegamos. Agora tem que caminhar uns 20 minutos até o hostel. Vamos lá. Fueron tantos años, tanta tierra cruzando océanos. Cheguei no meu hostel e vocês não vão acreditar, mas é um hostel que cada cama é uma cápsula. Parece que eu tô no espaço, cara. Ó, dá uma olhada nisso. Todo lo que sentimos y lo que aprendimos, lo que nos propusimos. Essa é a minha cápsula, dá uma olhada. Tem televisão, um espelho, até extintor tem, ó. Ó, os alto-falantes ali, ó. E aqui são os comandos. Ah, o negócio é touchscreen, ó. Olha lá. Descubrimos, conocimos y así seguimos. E eu tô pagando aqui 60 bolivianos por dia. Ó, e depois pode fechar ainda por cima, ó. Fechar a cápsula. Todo lo que vivimos, todo tuvo sentido, nada hemos perdido, nos sirvió para ser